Olá, hoje vamos responder a questão 45 do vestibular de 2026 do IF de Minas. A questão nos traz informações sobre o Sistema Internacional de Medidas, de Unidades, perdão, SI. Ele nos diz que normalmente se usa o metro cúbico e que existem algumas equivalências, como por exemplo, vou anotar aqui, né, que 1 decímetro, a gente escreve dm, cúbico equivale a 1 litro de volume de algum líquido, né? Que é o que ele fala ali. Sabemos também que 1 metro equivale a 10 centímetros, né? Então, 1 metro equivale a 10 decímetros, perdão. E que 1 metro equivale a 10 decímetros. Opa, decímetros, certo? E se a gente quer chegar na... Vamos lá. Aí a casa nos diz que gastou 39 metros cúbicos, né? De água. Quanto que foi consumido em litros? Então ele quer uma relação entre litros e metros cúbicos. Só que a gente não tem os metros cúbicos, a gente tem só o decímetro e decímetro cúbico. Então a gente vai ter que construir essa relação. Quando a gente está falando em uma dimensão, como se fosse uma linha reta, quando eu vou de 1 metro, eu quero ir para quantos decímetros eu tenho? Decímetro é 10 centímetros, certo? Pedacinhos de 10. Eu vou ter 10 decímetros. Se eu multiplicar por 10 de novo, eu vou ter 100 centímetros. Então, como algumas réguas têm, né? 1 metro tem igual a 100 centímetros, réguas muito grandes. Então, 1 metro tem 100 centímetros. E assim por diante. Então, em uma dimensão, ou o que a gente fala em 1D, a gente sempre multiplica por 10. Quando a gente está falando de área, 1 metro, vou fazer minúsculo aqui, tá? É minúsculo, eu acabei fazendo maiúsculo. Quando eu quero multiplicar, eu quero saber quantos decímetros, deixa eu ajustar aqui, quantos decímetros quadrados equivalem, eu tenho que multiplicar por 100. Então, 1 metro quadrado tem 100 decímetros quadrados. E aí eu multiplico por 100 de novo, se eu quiser saber em centímetros. Então, eu tenho 10.000 centímetros quadrados, porque eu estou em duas dimensões. A dimensão é a potência ali do 10, tá? Então, eu vou multiplicar por 10 ao quadrado ou 100. E quando eu quero saber em cúbico, né? Então, aqui é uma linha reta, aqui eu tenho área, né? Então, eu vou ter uma superfície plana, e aqui embaixo eu vou ter um cubo, né? Por isso que a gente fala metro cúbico, porque se associa a um sólido semelhante ao cubo. Então eu vou ter, fazer até de outra cor aqui, eu vou ter 1 metro cúbico. Aí se eu multipliquei por 10, por 100, agora em 3 dimensões, ou seja, em 3D, 3 dimensões, eu vou multiplicar por 1000. Então eu já vou descobrir direto quanto que eu tenho no decímetro cúbico. Então 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetro cúbico. Como eu não quero centímetro, a gente pode parar a conta aqui. Então a gente descobriu a relação entre metro cúbico e decímetro. Vamos lá, o que a gente tem de informação do problema? A gente tem a informação que a gente consumiu 39 metros cúbicos. Só que a gente viu que para cada 1 metro cúbico que a gente gasta, eu gasto 1000 decímetros cúbicos. Então, é só multiplicar por 1000. Então, 39 metros cúbicos vão dar 39 mil decímetros cúbicos, tá? Isso é parte do meu problema, ainda não resolvemos ele, a gente só resolveu uma parcela. E agora eu tenho decímetros cúbicos e eu tenho a relação que o problema me deu, né? A gente já poderia saber isso antes da prova, mas o exemplo nos deu que, perdão, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, certo? Deixa eu só corrigir aqui para ficar mais claro, né? Igual a 1 litro. Então eu vou só, como é 1 para 1, é só cortar 1 com 1, eu vou ter, para cada decímetro cúbico, eu vou ter 1 litro. Então é só substituir a letra por litro. Eu vou ter
39 mil litros, certo? A gente podia fazer a relação direta de metro cúbico, de 1 metro cúbico para 1000 litros, mas essa relação vem justamente dessa unidade de medida, de metro para metro cúbico, né? E para decímetro cúbico, no caso. Então, chegando a nossa resposta, deixa eu marcar aqui de vermelho. Alternativa A. Certo? Obrigado por assistir, pessoal.